Senadora, obrigada pela entrevista. O senhor acha que a vinda de Dilma Rousseff ao Senado é capaz de desestabilizar o resultado e ter aí um resultado favorável à presidente afastada? É muito difícil, né? A presidente, ela queimou, acho que todas as oportunidades que teve para mudar o curso desse caminho. Aliás, não era nem para ter chegado a esse desenlace. E processo de impeachment, aliás, todo o processo, né, como dizia Kafka, depois que ele começa, é difícil, a não ser quando você tem uma habilidade ou tem provas irrefutáveis do não cometimento de crimes, né, que não é o caso. A presidente tinha uma ampla base de apoio aqui no Congresso. Ela e o presidente Lula, né, tiveram uma base enorme. Como é que um governo que tem amplo apoio acaba em impeachment? O que explica isso, na opinião do senhor? Primeiro, algumas características pessoais da presidente Dilma. Segundo, aquela coisa que já é uma máxima, é até bíblico. Casa dividida, ela não se sustenta. O PT, foram passando-se os anos e o PT começou, o que na verdade no início foi sentido como talvez uma das causas de sucesso, que era a ampla democracia, tinha várias correntes dentro. Na verdade, essas correntes começaram a brigar depois dentro pelo poder. E essa briga de poder acabou começando a esfacelar esse projeto de poder deles. E isso ficou bem claro quando a presidente Dilma assumiu. Havia ali um compromisso, todo mundo sabe no ambiente político, havia um compromisso dela ficar apenas 4 anos. E aí depois ela fica 4 anos e resolveu ficar mais. E aí sim, a briga foi mais forte. Já havia uma certa briga. No início ali ela demitiu vários ministros que eram ligados ao Lula, no primeiro mandato dela. Então esse projeto de poder, ele ruiu na verdade. Foi uma implosão, aquela coisa tipo aqueles prédios que caem em cima do próprio alicerce. É lógico, usa a retórica agora de culpar a oposição, culpar Eduardo Cunha, essa coisa toda. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, realmente é de se refletir. O que levou a isso? Então, eu digo, foi implosão. Na verdade, brigaram internamente, e aí brigaram internamente e brigaram com o principal partido do país, resolveram descartar o PMDB. E aí descartar o PMDB, não se tira o PMDB do poder de uma hora para outra, e aí se deram muito mal. Esse componente político, então, ele é mais forte até do que a questão dos decretos e das pedaladas, que são os motivos do crime de responsabilidade de que ela está sendo acusada? Olha, os presidentes, eles cometem crime o tempo inteiro, essa é a grande verdade. Se você for computar os crimes que o governo de Lula cometeu, é uma coisa absurda. Mas o que ocorre? Vai discutir impeachment, por exemplo, do Lula naquele momento, ele em pleno ápice do seu apoio popular e político. A população não aceitava. Eu digo, o processo de impeachment, ele é calcado em algumas, ele é lastreado em algumas... Primeiro, vários fatores. Vários fatores. O apoio popular, o cometimento de crime, né? E, obviamente, o apoio político para que ele ocorra. O caso é que a presidente Dilma, ela alcançou as 3 figuras: cometimento de crime, falta de apoio popular e falta de apoio político. E aí, quando se chega a um tripé desse, nem monarquia se sustenta. Essa que é a grande verdade. É por isso que ela caiu. Aí, óbvio, as pessoas estão caçando a presidente com argumentos políticos. O processo de impeachment, ele é um híbrido político-jurídico. E ela chegou a esse momento mágico, vamos dizer, essa tempestade perfeita que não tem como ela se sustentar. Tanto que ela mesma admite que se voltar, se ela conseguir passar pelo processo de impeachment, ela mesma convoca um plebiscito. Por quê? Porque ela sabe que ela não tem condições de governar. Vamos supor que ela consiga passar por esse processo. Essa questão do plebiscito, né? Ela lançou uma carta prometendo que vai chamar um plebiscito para novas eleições. O senhor acha que isso é possível? O senhor acha que a população quer isso? O Congresso aceita? Primeiro que, com todo respeito pela presidente, ela está mentindo. Ela não vai fazer isso. Se ela conseguir passar por esse processo de impeachment, esquece plebiscito. Ela não faria isso. Ela teve todas as oportunidades para, por exemplo, fazer isso. Ela sentiu que não tinha mais as condições no parlamento e tudo, e não fez. Agora, nesse momento, quando ela já viu que não tem mais, que Inês é morta, aí ela está propondo isso. Então é mais uma retórica, a gente sabe que ela está propondo. Agora, lógico que isso seria inimaginável, porque se ela não teve votos
lá na Câmara para evitar o impeachment, ela teria para aprovar uma PEC que precisa da mesma quantia de voto, né? Então, é retórica para dizer, eu penso que eles fizeram uma estratégia errada, porque se tivesse deixado esse processo transcorrer rápido, ela poderia então usar o benefício da dúvida, que a população ainda não tinha acompanhado, o que é esse negócio de decreto, pedalada. Mas com delongar, como eles resolveram jogar isso para frente, na esperança de que passasse os 6 meses e ela voltasse, na verdade a população passou a entender. E agora está todo mundo olhando e falando, realmente ela cometeu o crime. Esse elemento, então, não é capaz de mudar o voto dos senadores, novas eleições? Ah, não é. Não é porque aqui todo mundo, o mais inexperiente aqui, conhece muito bem como é que funciona o processo legislativo e sabe que isso demoraria uma eternidade. Então, não tem como. Uma possibilidade de que isso acontecesse seria se a chapa fosse cassada e aí haveria eleições diretas esse ano. E se fosse o ano que vem, eleições indiretas. Mas isso é um imponderável. Então, o plebiscito está totalmente descartado. Até porque seria um casuísmo. Veja bem, nós temos uma Constituição que diz que na vacância do presidente assume quem? Assume o vice. E, portanto, o vice-presidente Michel Temer é uma consequência constitucional. Por que nós fazemos uma coisa diferente, sendo que a Constituição já diz qual roteiro a seguir, não é? A vinda da presidente, como é que o senhor acha que os senadores vão se comportar diante dela? Vão fazer perguntas, vão escutar o que ela tem a dizer, vão ficar calados? Eu não tenho dúvida que de forma respeitosa, mas com certeza a presidente será inquirida, até porque ela falou e falou muito durante esse período na imprensa, dizendo que essa casa é golpista, passando como se fosse, ela fez um discurso de que não cometeu nenhum crime, e ela vai ser inquirida, vai ser perguntada se ela mentiu, ela vai ser perguntada sobre como ela fez a gerência, porque ela disse que ela não é culpada pela questão do Cerveró, da Passadina, essas coisas com certeza, vão ser inquiridas aqui nesse momento. Então é importante essa vinda dela, porque ela tem a oportunidade de enfrentar todas essas questões que até agora ela só enfrentou na forma inerte, na imprensa, simplesmente atacando. Aqui ela vai ter o contraditório. Antes da vinda dela, a gente vai ter na quinta e na sexta-feira, 25 e 26, a oitiva de testemunhas, né? São 2 testemunhas da acusação, 6 testemunhas da defesa, quase os mesmos nomes que já foram ouvidos na comissão. Acho que a única novidade aí é o procurador Ivan Marques, que está do lado da defesa. Qual é a expectativa do senhor em relação a essa oitiva? Vai ser repetitivo em relação à comissão ou o procurador Ivan Marques também pode desestabilizar esse processo? Eu não tenho, é que nós não temos tempo aqui, mas senão eu já conseguiria repetir de cor o que será essa audiência. Vai ser os mesmos discursos de sempre, até porque não tem muito o que se falar. Nós falamos durante aí 3 meses essas coisas. Os senadores da defesa da presidente Dilma, o discurso é o mesmo, é dizer que o impeachment é golpe, que as pedaladas não são crime e dizer que e vão dizer que o procurador disse que as pedaladas não são operações de decreto. Vai ser basicamente o resumo da ópera, vai ser isso, repetitivo, vão apresentar as mesmas questões de ordem. Então quem assistiu, isso é que nem novela, quem assistiu o capítulo anterior, praticamente o outro é praticamente a mesma coisa. O diferencial é que isso pode se delongar, e de repente a gente pode entrar até final de semana adentro, porque nós estamos nesse momento, é bom que as pessoas entendam, e aí aqui falo para os defensores da presidente Dilma, ninguém está querendo acelerar nada. É que isso é um processo do mesmo rito do tribunal de júri. E quando começa o julgamento, as testemunhas elas ficam enclausuradas, eu vou usar esse termo porque a grande verdade é essa, elas não podem ficar com telefone celular, não pode ter televisão, elas ficam num quarto de hotel, simplesmente lá fechadas. E aí a gente não pode deixar essas pessoas presas por muito tempo. Então a gente tem que começar a oitiva das testemunhas e ir até terminar. Se porventura não terminar no sábado, não terminar na sexta, vai para o sábado. Se não terminar no sábado, vamos para o domingo. E aí, se a gente pensar que são 81 senadores, que cada um tem direito a fazer perguntas, isso realmente vai longe. São 6 testemunhas, por isso que a gente talvez entre até no final de semana aí. E a votação, ela deve se dar na terça-feira, senador? O senhor acha que termina esse processo todo na terça-feira? E aí queria também ouvir a expectativa do senhor em relação a essa votação, porque a presidente Dilma precisa de 28 votos para retornar ao Palácio do Planalto. E ela, nas etapas anteriores, só teve 22 da primeira e 21. Qual a expectativa do senhor em relação a essa votação? Eu creio que dessa vez ela vai ter menos votos até.
pela expectativa que a gente está tendo aqui, pelo que eu tenho conversado com os senadores. E eu vejo assim, com relação ao tempo também, a expectativa vai depender muito da presidente também, porque como ela está se defendendo, ela não tem tempo. Então, para cada pergunta de senador, ela pode usar o tempo que quiser para se defender. Como são 81, e cada um tem direito a 5 minutos de pergunta, isso aí pode se delongar bastante. Então, mas eu creio que ali pela terça, quarta-feira, no máximo, a gente vai estar votando. Obrigada, senador. Eu que Nós agradeço. conversamos com o senador José Medeiros sobre o calendário do impeachment. A votação começa no próximo dia 25 de agosto. Eu agradeço